Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa segunda aula de Escola de Evangelismo 20 minutos. 20 minutos para capacitar você para a obra da evangelização, para a obra do Evangelho. E hoje nós vamos estar falando sobre a escala de Angel. A escala de Angel é uma estratégia, eu uso como estratégia nas minhas conversas evangelísticas. É um método que você pode usar principalmente no evangelismo pessoal, no evangelismo cara a cara, tá bom? Então, nós vamos começar hoje a nossa aula. Vamos lá, a aula de hoje está bem interessante. Antes de falar da escala de Angel, nós devemos saber o que é a escala de Angel, né? O professor James Angels gastou muito tempo analisando os diversos níveis pelos quais uma pessoa passa no seu processo de decisão espiritual. É o processo de conversão. O gráfico resultante da sua pesquisa, que leva o nome do seu criador, Scala de Angel, tornou-se famoso mundialmente e não sem razão. Ou seja, o James Angel foi o que inventou a escala de Angel, né? E ele fala, ele vê os níveis pela qual as pessoas passam antes de elas decidirem por Cristo, né? Antes de uma pessoa tomar uma decisão, eu quero seguir a Cristo Jesus. Então, antes daquela pessoa tomar aquela decisão, e algumas antes mesmo de entregar sua vida a Jesus, né? Dependendo da igreja, de ir lá na frente, preencher um cartão de decisão, ela passa por vários níveis, até ela chegar aquele momento e dizer que realmente ela está entregando a sua vida a Jesus. Então, vamos lá. A escala de Angel é essa escala. Eu uso a escala de Angel, mas eu não decoro a escala de Angel, né? Como assim eu vou usar algo e não vou decorar esse algo? Aqui não é para você decorar a escala de Angel, é você mais ou menos ter uma noção de como que ela funciona na prática, como que ela funciona, como que você pode perceber a escala de Angel na vida de uma pessoa que você está evangelizando, né? Vamos começar aqui. Nós temos aqui aonde a pessoa toma decisão para Cristo, onde ela torna-se uma nova criatura. A partir daqui, ela está vivendo sua vida de crescimento espiritual, aonde ela começa a vivenciar tudo aquilo que o Evangelho proporciona. Amém? Então, é aqui que nós devemos chegar. De você estar, talvez a maioria de vocês está aqui, deve estar aqui, ó, né, a incorporação à igreja, o corpo de Cristo, crescimento de conhecimento e na conduta, comunhão com Deus e reprodução de ministério. Talvez muitos de vocês estão nessa parte aqui, né, no mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, que está agora já tendo a ciência que você deve sair pelas ruas, pregar o evangelho, anunciar as boas novas àquelas pessoas que precisam. E aí, quando você começar a conversar com as pessoas, a começar a falar do Evangelho, você vai encontrar diferentes tipos de pessoas. O Evangelho é a mesma mensagem, mas passada de uma forma particular para cada um, né? Para o entendimento de cada um. Se eu falar que roubar é errado, roubar é errado. Agora, se eu for falar para uma criança, muitas vezes eu vou usar uma forma meio infantilizada, né? Olha, nenenzinho, sabia que se esse objeto, se essa caneta aqui, essa caneta não é minha, essa caneta é do amiguinho, sabe? Sabe algumas pessoas ensinando a criança infantilizada? E no evangelismo acontece a mesma coisa. Você precisa saber quem é o campo que você está semeando e como você vai transmitir essa mensagem. Aqui nós temos de -1 a -10. Aqui, essa pessoa aqui rejeita a ideia de um ser supremo. Essa pessoa que rejeita a ideia de um ser supremo, geralmente é uma pessoa que nós conhecemos como ateu. Então, muitas vezes nós podemos conhecer uma pessoa que é ateu, uma pessoa ateísta. E talvez você esteja com uma pessoa que está a um ponto de arrependimento e fé em Cristo. Ela está assim, ela já está arrependida da sua vida vazia, das suas atitudes, e ela já começa a crer em Jesus como o único suficiente Salvador. Então, você entende que a conversa que eu vou conversar com uma pessoa que já tem arrependimento e fé em Cristo vai ser diferente para uma pessoa que é ateísta? Claro.
Então, por isso, muitas das vezes, ao pregar as boas novas, eu não falo as mesmas palavras, a mesma mensagem com as pessoas. Eu devo enxergar em que parte dessa escala essa pessoa está, né? Em que parte ela está, desse aqui de menos 1 a 10, para então começar a ter uma conversa evangelística saudável com ela. Eu tenho uma experiência da escala de Angel que eu fui evangelizar algumas vezes no Carnaval de Diamantina. E acontece que uma pessoa acabava de conversar com o evangelista e aí era parado com uma outra equipe de evangelista, né? E acontecia demais de uma pessoa acabar de conversar com o evangelista e tudo mais e começar a conversar comigo. E aí eles começavam a falar, nossa, é diferente, não sei o quê. Por que eles notavam a diferença? Porque eu sabia da escala de Angel. Então, eu já tinha ido no Sene, né? Se um ateu, como nós estamos vendo aqui, ele não acredita na concepção do pecado, então se eu falo com ele assim, olha, isso aí é pecado, aquilo não vai fazer sentido para ele. Então eu devo levar o ateu a percorrer um caminho em que ele venha a reconhecer que o pecado é uma transgressão contra Deus e que Deus pode ser real e verdadeiro com ele. É muito diferente. Eu costumo dizer, se eu hoje fosse desviado, os conceitos de Deus, Jesus, arrependimento, Espírito Santo, profecia, seria muito mais claro para mim do que uma pessoa que nunca pisou dentro de uma igreja. Então, quando você começa a conversar com a pessoa, você precisa saber em que parte ela está. Então, você deve saber mais ou menos que eu estou desde a pessoa que rejeita Deus ou que tem nenhuma consciência de um ser supremo, e é diferente da pessoa que tem uma consciência do ser supremo. Tem gente que fala assim, olha, eu acredito que existe alguém que criou o mundo e que a vida tem um propósito, mas não necessariamente que ela crê no Deus que nós cremos. E toda essa identificação do tipo de pessoa vai fazer diferença quando você estiver conversando com ela. Porque grandes discussões hoje estão no conceito. Então, o que é? Sabe, quando você começava a matéria, na primeira série, segunda série, eu começava assim, o que é? O que é rocha? O que é a matemática? O que é os numerais? O que é a gramática? E dentro de uma conversa evangelística, você precisa trabalhar muitas vezes o conceito com a pessoa. Olha, quando eu estou falando de Deus, eu estou falando de que Deus que eu estou falando? Quando eu estou falando da palavra de Deus, de que palavra eu estou falando? Então você deve trabalhar muitos conceitos, as palavras. Se você não conseguir trabalhar o conceito e as palavras, o que vai acontecer? Vai ter uma comunicação errada aí. Você não vai conseguir se expressar. Então, e talvez vai se encontrar com uma pessoa que já esteve na igreja, frequentou uma igreja e não necessariamente entregou sua vida para Jesus. Uma pessoa que frequentou uma igreja ou uma pessoa que entregou sua vida para Jesus, praticamente essas pessoas podem estar aqui, ó, nessas aqui, ó. Compreensão das implicações do evangelho em diante. Essas pessoas aqui, trabalhar conceito com elas, falar da Bíblia como a palavra de Deus é bem mais fácil, bem mais tranquilo do que uma pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você deve levar uma pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus a pensar na possibilidade que a Bíblia é uma palavra de Deus. E aqueles que já conhecem a Bíblia como a palavra de Deus, fazer ela refletir o que a palavra de Deus diz à situação dela. Então, aí sim que a escala de Angel faz sentido para a pessoa. Então, nós vamos agora passar para o próximo slide. Como descobrir o nível que a pessoa está? Faça perguntas e explore as respostas das pessoas. A partir da análise das respostas, é possível fazer o evangelismo eficaz. O que isso quer dizer? Quando começar uma conversa evangelística, comece, não fique apenas falando, blá, 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 blá. Às vezes, sim,
quando você está entregando um folheto, né? Você está na rua entregando um folheto, você entrega um folheto para uma pessoa, a pessoa está passando, ela não quer parar, você fala, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, porque você sabe que aquela pessoa não vai ter tempo para parar, você não vai ter muita coisa para falar com ela. Mas sim, uma vez que a pessoa parou e você está começando a ter essas conversas evangelísticas com as pessoas, então você vai agora você vai explorar a conversa evangelística. Então, a primeira coisa é fazer perguntas, sabe? A pessoa fala assim, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Você frequenta alguma igreja, algum centro religioso? Sim. Você frequenta? Aí você pergunta o nome da igreja. Eu já frequentei. Você frequentou qual igreja? Né? Talvez a pessoa frequentou uma igreja católica. Frequentei a igreja católica. A igreja católica? Entendi. Então você vai saber que aquela pessoa que frequentou a igreja católica ela vai ter uma raiz no catolicismo. E existem alguns conceitos cristãos, protestantes, reformados, que essa pessoa não tem. Então você vai ter que trabalhar com isso bem rápido. Então você precisa fazer pergunta. Como está a sua vida com Deus? Aí a pessoa vai falar, ela vai falar, não, eu acredito em Deus, mas não como lá, acredito que Deus fez a gente e deixou a gente aqui na Terra. Ou eu acredito em Deus, nossa, eu frequentei a igreja, eu pregava na rua com vocês. E a partir dessas perguntas, em que essas pessoas respondem essas perguntas, você começa a desenvolver a conversa, né? Então, tipo assim, se você encontra uma pessoa que frequentou uma igreja, mas que um momento agora desviou, você pode usar claramente a palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz isso, aquilo outro. E aí você precisa descobrir a razão por que aquela pessoa desviou. Se foi uma frustração com a igreja, se foi uma frustração com o pastor, ou se foi uma frustração, né, entre aspas, com Deus, né? Talvez de alguma coisa que ela pediu a Deus e recebeu um não, e que aquilo fez ela desanimar, ou se foi simplesmente os cuidados da vida fizeram ela parar de frequentar uma igreja, e a partir daí você vai evangelizando. Você não crê em Deus? Por que você não crê em Deus? Você já leu a Bíblia, né? Muitos ateístas leem a Bíblia, né? Até mesmo porque que eles ficam tanto naquele conflito interior da existência de Deus que eles começam a ler a Bíblia. Mas mesmo lendo a Bíblia, eles têm esse conflito e acabam decidindo por não crer em Deus. E aí você começa a conversar com eles para saber como que é o ateísmo dessa pessoa, né? Você pergunta assim, mas por quê? Quais são os argumentos que você tem para não acreditar em Deus? Se você escuta aquela pessoa. E aí, com uma pessoa que está lá no -10, você vai tentar fazer ela refletir de que Deus é uma possibilidade, de que Jesus é uma possibilidade na vida dela, né? Olha, talvez hoje você não precisa, mas se por acaso daqui a alguns dias, alguns meses, você vê que precisa de uma intervenção divina, faça uma oração, ou ore ao Senhor, pedindo ao Senhor Deus, eu tenho uma dificuldade de crer que o Senhor existe, prove da sua existência. Você pode fazer coisas do tipo para poder receber, para levar aquela pessoa a uma decisão espiritual. Como você talvez esteja uma pessoa que está totalmente quebrantada e que está assim, a um prazo de entregar a vida dela para Jesus. Quando você percebe esse tipo de pessoa, você convida essa pessoa para entregar a vida a Jesus, entendeu? Se você fizer um apelo para uma pessoa que está -10, dificilmente ela vai entregar a vida dela para Jesus, né? Mas se a pessoa está lá no -1, com certeza ela está um passo de entregar a vida dela para Jesus, porque ela já tem recebido muito de Deus, já tem recebido muito da palavra do Senhor, entendeu? Então faça pergunta, ouve e trabalha conceito, sabe? Olha, eu estou falando da Bíblia, a palavra escrita de Deus. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos conversando aqui e o Deus que eu estou falando não é apenas o Criador do mundo, é aquele que enviou o seu Filho Jesus. E você vai trabalhar no conceito. Não esqueça de trabalhar conceito. Principalmente uma pessoa for de uma outra religião, talvez o Jesus que você crê não é o mesmo que ela crê, né? Se ela for de uma religião muçulmana,
talvez ela vai acreditar em Jesus como profeta, mas não como Messias. Então você precisa afirmar, olha, a forma que eu creio em Jesus é como o Messias. E aí você vai tendo conversa, ok? Essa escala de Ange é muito importante. E é isso, a escala de Ange é isso. John Piper diz o seguinte: a missão global começa em nosso coração. Como eu falei com você, eu não decorei a escala de Ange. Eu tenho noção da escala de Ange. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu percebo se ela está lá longe ou perto, até um passo de entregar a vida dela para Jesus. Mas a urgência de pregar o evangelho arde em meu coração e deve arder no seu coração. A missão de proclamar o evangelho a toda criatura começa aqui, ó, dentro de nós, em nosso coração. Deixe a chama do Espírito Santo queimar na sua vida. E proclame com ousadia a palavra de Deus. Tente levar aquela pessoa que está por menos 10 a menos 9. Aquela pessoa que fala assim, ó, não existe criador de nada, estamos aqui apenas por viver. Levar ela talvez a crer, olha, há uma possibilidade do criador, de um ser supremo. E depois que esse ser supremo é Deus, e depois que esse ser supremo Deus nos convida para uma nova vida. E até que essa pessoa entregue essa vida para Jesus e vai crescendo espiritualmente. Amém? Então é isso. Não se sinta, eu falo para fulano X de um jeito, para fulano Y. Não se sinta constrangido em pregar o evangelho, anunciar o evangelho para cada pessoa de acordo com a sua situação, né? Talvez uma pessoa hoje que está afastada, cheia do dinheiro, ela confiando no seu próprio passo, ela não vê, não, eu tenho tudo de bom, não preciso de Deus nada. Então você vai levar essa pessoa a refletir que ela não é nada, que ela é como uma erva seca. Aí se essa pessoa talvez está passando por tantos problemas, tantas situações difíceis, você vai levar ela a pensar e a crer que Deus pode intervir na vida dela. Amém? Esse é o nosso curso de evangelismo em 20 minutos, né? A fonte bibliográfica que eu usei foi esse livro, Evangelização Básica, Christian, não vou saber ler o segundo nome, da editora Esperança. Lá tem um livro chamado Evangelização Básica, na editora Esperança, muito bom, fala sobre os estilos de evangelização e eu recomendo verdadeiramente. Então, pessoal, muito obrigado por ter visto essa segunda aula de Escola de Evangelismo em 20 minutos, a escala de Angel. E nós vamos ter mais uma aula sobre evangelismo e eu acredito e creio que você será grandemente abençoado. Que Deus abençoe. Aqui estão nossos contatos. Se vocês quiserem mandar um WhatsApp ou um e-mail ou nos seguir nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.